Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa fábula moderna, uma história que fala sobre liderança, sobre percepção e sobre o poder que o silêncio pode ter. Vamos conhecer a história de um governante que, na tentativa de se esconder, acabou, sem querer, jogando luz justamente naquilo que queria manter na sombra. E a história já começa assim, sabe? Com esse ar de mistério, nos colocando num lugar de poder, mas já dando a dica de que tem algo oculto ali. É o cenário perfeito para o drama que tá para começar. E é aqui que o conflito principal da história aparece. Um líder que sempre foi uma presença constante, ainda que de longe, de repente some. O trono, que é o maior símbolo de poder, está vazio. E isso dá início a uma crise silenciosa, né? Beleza, mas quem é essa figura, esse Hades regente? Ele não era um líder de aparecer em público, de fazer discursos. O poder dele vinha exatamente daí, sabe? Do controle, de manter uma distância estratégica. Ele decidia muito, mas falava pouco. E essa característica é a chave para a gente entender o tamanho do impacto da ausência dele. E esse quadro aqui mostra perfeitamente essa virada. Pensa só, o que antes era um ritual, quase uma cerimônia previsível, a presença, os sorrisos de sempre e as promessas, de repente virou um vazio. Uma porta trancada, um trono vazio e um silêncio total. É essa quebra de rotina que acende o alerta e faz todo mundo se perguntar o que está acontecendo. E aí fica a pergunta no ar, né? Tanto para os personagens da fábula quanto para a gente que está acompanhando. Por que essa mudança tão radical e sem nenhuma explicação? O interessante é que a resposta para isso não está em algo que aconteceu lá fora. Está dentro da cabeça do governante. E agora a gente muda o foco da história. A gente sai do salão público e entra na mente do governante. É lá que a gente encontra o verdadeiro motivo da reclusão dele. O conselho que ele ouviu não veio de nenhum sábio, veio do próprio medo. Essa sombra, claro, não é uma pessoa de verdade. É uma metáfora. Mas uma metáfora muito forte para aquela vozinha na cabeça da gente, sabe? A da dúvida, da ansiedade e, no caso de quem está no poder, da paranoia. É aquele impulso de se esconder quando as coisas apertam. Mas por que essa sombra ficou tão poderosa de repente? Simples, porque a verdade estava começando a vazar. Segredos, decisões tomadas no escuro, tudo que estava bem guardado começou a vir à tona. O medo dele não era de uma mentira ser descoberta, era da verdade nua e crua aparecer. Aí a sombra começa a sussurrar no ouvido dele, atacando direto no poder. Ela questiona o jeito que ele sempre agiu, tomando decisões sozinho, sem ouvir ninguém. Imagina ter que justificar tudo isso. Esse é o primeiro golpe. Logo depois, a sombra mira na imagem de estabilidade. Essas tempestades internas falam de conflitos, de problemas que foram varridos para debaixo do tapete. Aquela fachada de que está tudo sob controle começava a ruir, e o medo de expor essa fraqueza só aumentava. E aí vem o golpe de misericórdia. Repara que a sombra não pergunta e se exigirem explicações, mas explicações verdadeiras. Não é só o medo de ter que falar. É o medo de não poder mais usar meias-verdades, discursos prontos. É o pânico da transparência total. E a reação dele? Foi na hora, e foi drástica. Ele deu ouvidos à voz do medo, saiu de cena e se trancou, achando que o silêncio ia proteger ele de alguma forma. Mal sabia ele que essa decisão ia mudar tudo. Agora, vamos virar a moeda e olhar o outro lado da história. Porque a ausência de um líder nunca acontece num vácuo, né? O povo, os mortais da nossa fábula, está vendo aquele trono vazio. E a gente sabe, quando não tem uma explicação oficial, as pessoas criam a sua própria. Pois é, os mortais são tão protagonistas quanto o próprio líder. Eles não são só espectadores. São eles que, com a interpretação que dão aos fatos, definem o significado final das ações do governante. No jogo do poder, a percepção do público não é só parte da realidade. Ela vira a realidade, ponto final. E olha que interessante essa comparação. É uma desconexão total. O líder, lá trancado, talvez achasse que estava agindo com prudência, mas o povo, do lado de fora, só via pavor. Ele achou que o silêncio era cuidado. O povo entendeu como culpa. O que para ele era firmeza em se manter isolado, para todo mundo era sinal de puro desespero. Essa frase aqui resume tudo. É a grande lição da fábula. Na falta de comunicação, o vácuo é preenchido pela pior interpretação possível. Um líder que some bem na hora da crise não passa calma, passa medo, e ninguém confia num líder que está com medo. E essa percepção ruim não demora nada para virar uma história, e uma história bem ruim para ele.
Esse cochicho nos corredores mostra que a narrativa já estava pronta na cabeça de todo mundo. O medo de aparecer em público foi lido como medo de algo muito, mas muito maior. A verdade. E com isso, a gente chega na parte mais irônica de toda essa história. A estratégia do ad-regente deu o resultado exatamente oposto do que ele queria. O erro de cálculo dele foi achar que se trancar no escritório, nesse submundo administrativo, ia protegê-lo. Ele confundiu o isolamento físico com proteção da própria imagem. E aqui está o grande paradoxo da coisa toda. O ato de se esconder criou um vazio tão grande, tão chamativo, que virou um holofote. Cada dia em silêncio, cada porta que continuava fechada, só aumentava a curiosidade e a especulação sobre o que, afinal, ele estava escondendo com tanto esforço. Então, no fim das contas, o que a gente aprende com isso? Primeiro, ausência e silêncio falam e falam alto. Segundo, que medo é um péssimo conselheiro. E talvez o mais importante de tudo, a sua intenção não vale nada se a percepção do público for outra. A realidade é o que as pessoas percebem. A gente termina então com essa pergunta para a gente pensar um pouco. A fábula do ad-regente mostra que se ausentar não esconde nada. Muito pelo contrário, revela. Ela revela o medo, a culpa, o despreparo. E no fim, acaba revelando justamente aquilo que mais se tentava esconder. Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.